Bom dia a todos. Nós vamos iniciar a nossa primeira aula, do oitavo ano do ensino fundamental. Me chamo Dirley Santos Moreira, sou professor de ciências e hoje nós estaremos iniciando o capítulo 3 do segundo bimestre, no qual trata, ou seja, sobre as informações contidas Sol, Terra e Lua. No contexto geral, nós vamos estar verificando um pouco mais sobre as ciências que originaram os modelos cosmológicos, e que são utilizados hoje para que a gente possa entender toda a organização, que nós podemos estudar em relação aos astros que compõem o universo. Então, o objetivo principal, da nossa aula, é conseguir perceber a ciência como construção humana, passível de mudanças históricas por meio dos diferentes modelos cosmológicos. Desde da formação das primeiras ideias sobre a cosmologia, sobre o cosmo, até o presente momento, e verificar, ou seja, todas as modificações que surgiram ao longo do tempo, criadas pelas pessoas que se encarregam de estar estudando essa área que, querendo ou não, acaba se tornando um pouco complexa, mas que permite a gente compreender determinados princípios básicos aqui que constituem. No segundo ponto, ou segundo objetivo, nós vamos ter a possibilidade de compreender as leis da gravitação, entender o porquê da presença de gravidade no planeta, por que não tem gravidade fora do planeta, e levar em consideração as leis que foram criadas, ou seja, por alguns cientistas, como Kepler, Isaac Newton, a partir do momento em que eles conseguem perceber a questão da atuação dessa gravidade em relação ao nosso planeta e explicar diversos fenômenos. O terceiro ponto, ou terceiro objetivo, é caracterizar os movimentos da Terra e, além disso, ou seja, quais são as consequências que esse movimento traz em relação ao planeta e principalmente aqueles que habitam esse planeta. E, por último, justificar a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, que a gente pode estar observando ao longo dos anos aí. Então, essas fases da Lua, elas são importantes, permitir com que a gente consiga compreender, de acordo com o conhecimento empírico, por exemplo, dos pescadores, o melhor momento em que, ou seja, há possibilidade de pesca, a influência desse astro diretamente em relação ao planeta e do planeta em relação a esse astro. Tá? Então, quando a gente passa a analisar o contexto que o livro traz, a gente vai verificar que surgem algumas palavras que precisam ter um determinado sentido, como, por exemplo, entender o que significa nebulosa, entender o que é o cosmo, entender o que é um planeta, o que é uma estrela, o que são pontos iluminados. Então, o assunto ele traz essas informações e a gente tem a possibilidade de conseguir compreender o significado desses termos que foram criados. Então, quando o homem, lá na antiguidade, ele passa a observar o cosmo, o céu, podemos dizer dessa forma, ele começa a perceber e identificar, ou seja, determinadas informações que para ele era diferente daquilo que ele encontrava. Então, a partir do momento em que ele passa a fazer essa observação, ele começa a compreender uma série de informações relacionadas a essa organização desse cosmos. Então, a partir disso, ele começa a ter possibilidade de desvendar alguns mistérios desse universo, entender, ou seja, algumas teorias que esse cosmo apresenta ou permitiu gerar esse conhecimento, motivado principalmente pela necessidade de entender, ou seja, como que se dá a passagem do tempo, a prever determinados fenômenos naturais, como, por exemplo, as estações do ano, o regime de tábuas de marés, o regime de chuva e entre outros fenômenos que a gente consegue perceber em relação ao nosso planeta. Tá? E aí surgem os primeiros modelos cosmológicos. E esses modelos eles vieram acrescentar em quê? Então, quando a gente faz o estudo desses modelos cosmológicos, a gente tem a possibilidade de explicar, ou seja, determinados movimentos e forças existentes no universo, que
nesse caso, aguçou a curiosidade do ser humano, né, associada aí a questões de natureza religiosa e de questão cultural. Então, a associação, né, ou seja, dessa curiosidade, aquilo que a igreja pregava e aquilo que era de natureza cultural, fez com que o homem pudesse gerar um modelo para entender como seria essa organização do universo. É aí que surge, ou seja, os modelos cosmológicos, né, que no caso permitindo, ou seja, com que o ser humano pudesse compreender, né, a estrutura desse universo, a origem desse universo e como aconteceu todo o processo de evolução. Nesse slide, nós vamos estar observando o primeiro modelo cosmológico, né, que no caso foi criado aqui por Ptolomeu, né, Cláudio Ptolomeu, aí durante o século II, né, ele batizou esse modelo também de modelo geocêntrico. Então, quando a gente se refere ao modelo geocêntrico, eu tenho que entender que o astro, né, central nesse modelo chama-se planeta Terra. Então, aqui a gente tem a imagem, né, ou seja, de Ptolomeu, e ao lado o modelo que ele desenvolveu para tentar explicar como seria a organização desse universo. Então, ele criou o modelo geocêntrico, onde, nesse modelo, a gente vai ter a Terra, ou o planeta Terra, como centro do universo, e os outros planetas, juntamente com o Sol, giram em torno desse planeta. Tá? Então, nesse caso, é um modelo, né, que foi desenvolvido aí por Cláudio Ptolomeu, a partir das bases de estudo, né, de Hiparco de Aristóteles. Tá? Então, esse modelo ele já existia, ele simplesmente foi aperfeiçoado a partir do momento que Cláudio Ptolomeu, né, tem acesso a esses estudos, ele faz uma remodelação, né, nesse conceito para poder gerar um modelo e a gente conseguir entender como seria a organização, né, desse modelo cosmológico. Vale a pena também ressaltar que a igreja ela passou a defender, né, ou seja, esse modelo, onde tem a Terra, né, ou seja, como centro. Se eu tenho a Terra como centro, né, isso nada mais, nada menos dá destaque a quem? Ao ser humano como centro do universo. E aí, né, ou seja, esse modelo ele foi, né, utilizado, né, foi explicado, defendido pela igreja por muito tempo. É tanto que as grandes navegações, né, que no final do século XIV, elas se baseavam ainda, né, em relação a esse modelo cosmológico, justamente para poder garantir uma orientação e permitir a sua navegação pelos mares do nosso planeta, tá? Sem que houvesse nenhuma contestação. Então, durante 1.300 anos, houve o uso desse modelo para que, né, ou seja, os grandes navegadores pudessem, né, realizar as suas conquistas, né, e em busca daquilo que era necessário, né, naquele período para as grandes capitais. Só a partir do século XV, né, devido à questão de algumas mudanças que a sociedade ela passa a desenvolver, houve a necessidade, ou seja, de, né, estudar de forma mais precisa, né, esse conceito, e ele passa a ficar com uma característica duvidosa, né? E aí, né, essa sociedade, né, desenvolvendo esse conhecimento básico, né, ou nessa busca por mais informação, fez com que esse modelo ele pudesse ficar, né, ou seja, com um sentido duvidoso, né, sabendo se ele realmente é verdade. Então, outros cientistas passaram a discordar, começaram a estudar mais para poder gerar um novo modelo e tentar confrontar esse modelo, né, de Ptolomeu ou o modelo geocêntrico que ele criou. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que levar em consideração o seguinte: se esse modelo era defendido pela igreja, né, nesse período existiam algumas leis que poderiam classificar as pessoas que não acreditavam nesse modelo como hereges. Então, havia uma possibilidade, ou seja, de condenação e morte dessas pessoas por não acreditar ou então por difundir uma ideia diferente daquela que eles acreditavam. Tá? No livro de vocês, também nós vamos ter algumas informações básicas lá na nota de rodapé
explicando o que significa uma nebulosa, o que é um cosmo, né, e o que é o conceito básico de geocêntrico. Né? Então, nesse primeiro modelo geocêntrico, a gente vai ter, ou seja, a Terra como centro, né, desse universo. Sol e os outros planetas girariam em torno dessa Terra. Tá? Então, todas as informações relacionadas, né, a essas características. Tá? Nesse slide, nós vamos ter um segundo cientista muito conhecido, cientista polonês, tá? Chamado Nicolau Copérnico, e ele teve a ideia, né, ou seja, através, lógico, né, de observações e conhecimento de astronomia, de criar um modelo diferente daquele criado por Ptolomeu. Então, isso significa dizer o quê? Que ele não acreditava ou então não aceitava o estudo do modelo geocêntrico. Então, ele criou, né, o que a gente conhece como modelo heliocêntrico. Tá? Em 1543, durante seu leito de morte, Nicolau Copérnico ele conseguiu publicar sua obra, denominada sobre a revolução dos corpos celestes, na qual ele tem a proposta de trabalhar esse modelo heliocêntrico. E aí, né, o que trata esse modelo heliocêntrico? Então, a gente vai verificar que o astro, né, ou o planeta que era tido como central, que era o planeta Terra, ele deixa de ser centralizado. E aí a gente vai ter como astro principal ou central o Sol a partir de agora. Então, a estrela Sol aqui ela vai ser, nesse caso, né, ou seja, o centro do universo, e os outros planetas estariam girando ao redor desse Sol nas suas órbitas, né, em relação àqueles que eram de menor tamanho e menor órbita para aquele que tinha maior, né, tamanho e maior órbita. Então, há uma organização, né, desses planetas ao redor do Sol. Então, nesse período, a obra dele ficou, né, ou seja, ficou sendo conhecida. Né, infelizmente, ele faleceu em função, creio eu, de determinados problemas de saúde, né, e pelo fato dele produzir esse conteúdo, né, distorcendo a ideia, né, de geocêntrico, ele passa, ou seja, a se tornar um herege, porque ele vai de encontro àquilo que a igreja defendia. Né? Não só Nicolau Copérnico defendia esse modelo heliocêntrico, como tiveram outros cientistas que também, né, levaram em consideração o que ele tinha criado, né, justamente para explicar essa organização e o funcionamento desse universo. Então, aqui na sua obra, ele, né, ou seja, teve grande impacto na sociedade da época, né, de certo modo, trocar a Terra pelo Sol como centro do sistema planetário representou retirar, né, o ser humano da condição de maior importância dentro desse universo. Nesse caso, razão pelo qual, ou seja, o livro dele foi indexado, né, ou seja, significa dizer que o livro dele foi tirado de circulação para que ninguém pudesse ter acesso e estudar o que esse livro poderia trazer de informação. Então, nesse caso, se ele foi incluído dentro do index, significa dizer que são livros de natureza heréticos, né, pregados pela Igreja Católica. Entretanto, sabemos que o modelo heliocêntrico ele descreve melhor, né, esse movimento dos astros, mas essa conclusão foi resultado de anos de observação e pesquisa, né, de outros pensadores e astrônomos. Então, nós temos aqui a imagem desse modelo heliocêntrico, tirando o planeta Terra do centro e colocando o Sol, e fazendo com que, né, ou seja, esse astro ele passe a ser, ou seja, o astro maior. Hoje nós sabemos, né, que a massa que o Sol apresenta, né, ela é muito maior em relação aos outros planetas. E isso faz com que, né, ou seja, essa diferença de massa do Sol em relação aos outros planetas possa acontecer uma atração e fazer com que cada planeta ele possa estar girando dentro da sua órbita, né, ao redor do Sol. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 6 planetas, né, com aquele que é mais próximo ao Sol, que é Mercúrio. Né, entre Mercúrio, né, e Saturno, que é o mais distante, nós vamos ter outros 4, que nesse caso é Vênus, Terra, Marte e Júpiter. Né, e, de acordo com ele, existiu uma outra camada mais externa a esse planeta, que seriam as fileiras, né, de estrelas, que são os pontos iluminados que a gente consegue perceber durante a noite. Aqui nós vamos ter a imagem, né, de Nicolau Copérnico,
né, o qual defendia, né, esse modelo heliocêntrico. Tá? Dando sequência a esse modelo heliocêntrico, nós vamos ter aqui alguns outros pensadores, nós vamos ter alguns outros cientistas de renome que, ou seja, acreditavam na ideia heliocêntrica. Né? Nesse caso aqui, as duas pessoas que acreditavam nesse modelo heliocêntrico eram Giordano Bruno, tá? E além disso, Galileu Galilei. Então, nesse caso, Giordano Bruno, né, ele viveu aí no período de 1548 a 1600, ele sempre compartilhou das ideias do modelo heliocêntrico, defendeu, né, que o universo não tinha limite. Né? Isso significa dizer o quê? Na época, eles acreditavam que o universo era infinito. Né? Então, acreditava nessa expansão e a Terra não seria só o seu centro, mas sim o Sol. Então, ele passa a compartilhar da mesma ideia de Nicolau Copérnico. Tá? Por esse motivo, Giordano Bruno, né, devido a defender as suas ideias e expor as suas ideias, né, a forma como ele fazia a exposição dessas ideias, ele foi considerado herege pela Igreja e acabou sendo condenado, né, à morte pela fogueira da Santa Inquisição. Então, a Igreja classificou ele como herege e acabou matando, né, esse pensador, né, italiano aí, que defendia o modelo heliocêntrico, devido, ou seja, levar a sua opinião à sociedade em relação ao modelo heliocêntrico. Tá? Outro cientista importante, né, é Galileu Galilei. Nesse caso, também acreditava nesse modelo heliocêntrico, porém, esse astrônomo, né, ele tinha um diferencial. Né? Ele conseguiu a questão de fazer o aperfeiçoamento de uma luneta, né, e com esse instrumento ele conseguiu fazer uma série de observações astronômicas, né, e dessa forma conseguiu defender de forma convicta, né, as ideias de Copérnico, né, de que a Terra se move em torno do Sol. Então, através de suas observações, que foram feitas durante esse período, ele conseguiu também levar em consideração essa ideia de que o modelo heliocêntrico ele era o mais correto, né, para que a sociedade pudesse entender como, né, estava organizado esse modelo cosmológico. Tá? Só que ele foi mais esperto, na verdade, em relação a Giordano Bruno. Por quê? Né? Ele foi ameaçado, ou seja, de morte também pela Igreja. Né? Ele ficou sendo ameaçado de a pena de morte para ir para a fogueira da Santa Inquisição. Só que no momento adequado, o que ele fez? Ele negou, né, que defendia a ideia heliocêntrica. Por esse motivo, né, a Igreja, né, digamos assim, aliviou a situação dele, né, e colocou ele em, nesse caso, regime, né, domiciliar, de prisão domiciliar pelo resto da vida. Né? Então, fugiu, ou seja, né, conseguiu se defender aí da morte, mas ficou preso pro resto da vida. Mas dessa maneira ele conseguiu, né, escrever os seus textos de forma precisa, sendo que ela foi, na verdade, defendida anos mais tarde, após esse processo de fogueira de Santa Inquisição, né, essas ideias que a Igreja pregava. Né? Então, ele foi, ou seja, um agente importante nessa questão do conhecimento astronômico, né, baseado naquilo que Nicolau Copérnico, né, defendia. Tá? Então, nesse caso, esses dois aqui, Giordano Bruno e Galileu Galilei, eles estavam de acordo, eles acreditavam que o modelo heliocêntrico seria o melhor para explicar como seria a organização e o funcionamento desse universo, deixando de lado a teoria do geocêntrico. Né? Então, não acreditavam que a Terra poderia ser o centro do universo. Tá? E, por último, nós vamos ter aqui outro astrônomo que também ele era, ou seja, digamos assim, ele gostava de estudar a astronomia. Né? O nome dele é Tycho Brahe, né? Ele era dinamarquês, né? E além disso ele conseguiu,
né, através de seus estudos, compreendeu o movimento dos planetas e estruturou um modelo totalmente diferente daquilo que pregava o modelo heliocêntrico. Então, significa dizer o quê? Que ele não acreditava no modelo heliocêntrico, porém, ele teve a ideia de criar um modelo próprio, chamado de modelo híbrido. Tá? O que consiste esse modelo híbrido? Né? Esse conceito que ele desenvolveu abrangia não só o conceito de geocêntrico, mas também, né, juntamente o modelo heliocêntrico. Ele trabalhou com os dois modelos ao mesmo tempo. E aí, nos seus postulados, né, ele propôs esse modelo, né, em que afirmava que os planetas giravam em torno do Sol e o Sol e a Lua também giravam em torno, né, da Terra. Então, eram dois sistemas unidos, né, nesse caso aqui, afirmando que um sistema estava conectado ao outro. Né? Por esse motivo, ele foi chamado de modelo híbrido. Né? Então, como ele afirma, ou seja, no seu modelo proposto, ele diz que esse Sol giraria em torno da Terra, né? Mas a Terra estava girando ao redor desse Sol de forma precisa. E, além disso, teria, né, ou seja, uma camada, né, central, ou seja, mais externa, na verdade, né, de estrelas, né, o que permitia a visualização desse código. Tá? Então, nesse primeiro vídeo, né, nós vamos estar trabalhando especificamente com esse modelo heliocêntrico, modelo híbrido e modelo geocêntrico, e algumas informações básicas relacionadas a esses modelos cosmológicos. Tá? No próximo vídeo, ainda relacionado ao capítulo 3, nós vamos ter a possibilidade de tratar, né, de leis da gravitação, né, a diferença entre peso e massa e os movimentos da Terra. Então, são conteúdos, né, que estão interligados à cosmologia. E no próximo vídeo, né, você terá a oportunidade de entender melhor um pouco como que né, como se deu, na verdade, a formação dessas leis gravitacionais. Lembrando que é necessário que você faça uma leitura prévia, ou seja, do seu conteúdo, para que você possa entender melhor. Associado à videoaula, né, você terá um conhecimento mais aprofundado, né, para que você possa aplicar, né, dentro da sua atividade. Tá bom? No mais, nós vamos estar encerrando essa videoaula por enquanto. Né? Na próxima semana terá, ou seja, a segunda videoaula ainda do conteúdo, para que você possa finalizar, tá, o conteúdo relacionado, tá, a esse tema. Muito obrigado, bom estudo.